Esse é um plano de mordida anterior otimizado. É um aparelho conhecido também como bite plane, um aparelho conhecido como front plateau. Existem vários nomes que se colocaram nesse aparelho aqui. Então, o nome específico mesmo é plano de mordida anterior. Tem vários detalhes aqui que eu gostaria de chamar a atenção, porque esse aparelho aqui é um aparelho muito complexo, embora pareça ser um aparelho simples. Esse aparelho aqui é um aparelho que ele desencadeia no paciente um vício mastigatório, porque o paciente, quando aperta aqui com os incisivos na mesa acrílica, ele força a papila incisiva e com isso vai gerar uma sensação de prazer para o paciente. Esse movimento basculante aqui, ele inclina os molares de uma forma que a cúspide mesial venha a intruir e a distal venha a extruir. Por isso é necessário, então, sempre estar colocando aqui esses apoios oclusais nos premolares para tirar, então, esse efeito colateral, né? Inibir esse efeito colateral. É importante lembrar que quando o paciente vai fazer a mordida aí sobre o plano, esse plano aqui, os dentes posteriores não vão tocar, né, nos premolares, então esses apoios oclusais não vão interferir na mordida. Uma outra coisa que a gente chama bastante atenção é a questão desse aparelho não poder tocar na papila incisiva. A papila incisiva é o coração da maxila. Então, se a gente tem um apertamento em cima dessa papila incisiva, nós vamos então aí criar uma pressão muito forte sobre ela e vai criar uma displasia gengival nessa região todinha aqui anterior, principalmente vestibular. E muitas vezes o ortodontista associa isso em relação a não higienização, a má higienização por parte do paciente. Então, na verdade, não é isso que acontece. Essa displasia é ocasionada pela pressão mastigatória com a pressão em cima da papila incisiva. Então, o técnico de laboratório tem que aliviar essa papila incisiva para que o aparelho, então, não toque nela. Olha aqui, nós podemos observar aqui que está aliviada. Uma outra coisa é que esse acrílico não pode vir na região de canino, ele só vem de distal de lateral, distal de lateral. E o corte dele aqui tem que ser reto, liso, ele não pode copiar esse acrílico por dentro, ele não pode copiar a anatomia das giroversões dos incisivos, porque uma vez quando você coloca os brackets, todo aquele desenho interno do acrílico ele vai estar travando a sua movimentação de alinhamento dos incisivos, né? Então a sua mecânica ela fica travada por intermédio do desenho do acrílico interno. Então esse acrílico interno tem que ser cortado lisinho, né? Bem retinho aqui, sem tocar naquelas giroversões que tem. Uma outra coisa muito importante é que esse acrílico ele vem aqui, ó, na altura incisal dele aqui, 2 milímetros a 3 milímetros abaixo da margem incisal. Por quê? O paciente, quando ele vai abrir a mordida, ele está com esse... O paciente tem uma sobremordida, ele vai abrir a boca, vai morder, repousar em cima desse plano, ele abre para o sentido mais retrusivo, porque está aumentando a dimensão vertical dele. Então, quando ele abre para o sentido retrusivo, ele busca um contato incisal, ele escorrega e toca os incisivos dessa forma. Então, vamos olhar por outro ângulo para que você possa entender. Então, ele escorrega aqui e dessa forma e tenta escorregar até buscar o contato do toque incisal. Se esse plano ele está muito alto, vindo até aqui na borda incisal, o paciente ele vai escorregar e passar a mandíbula à frente. Então, você vai desprogramar a mandíbula do paciente de uma forma muito exagerada. Então, necessita-se de ter aqui então, esses 2 milímetros aqui abaixo da face incisal, para que quando o paciente escorregar a mandíbula, ele tenha um stop aqui, da palatina dos incisivos superiores, orientando a mandíbula a não passar dessa região. Então, esse aparelho aqui é um aparelho otimizado porque nós colocamos os apoios oclusais com fio de cromo cobalto para ele não sofrer uma distorção. E esse aparelho, quando utilizado em crianças em fase de crescimento, como é um aparelho rígido, ele pode travar o crescimento transversal da maxila. Então, nós colocamos um sistema que é uma barra expander, nesse sentido plano aqui, e ele funciona como um método expansor também preventivo. Você vai ativar ele 1/4 de volta por mês só para compensar o crescimento transversal que você estaria travando. Então, no intuito de você compensar esse crescimento transversal que você está travando, você dá 1/4 de volta por mês.
Agora, se você tem um leve apinhamento anterior, né? Se você tem aí uma falta de espaço maxilar, que você quer fazer uma expansão até no máximo aí de 3, 4 milímetros, você pode ativar essa barrinha aqui, né? 1/4 de volta por semana, até você conseguir uma harmonia e conseguir alinhar todos os incisivos ao mesmo tempo que você está tratando sobre a mordida, porque você está deixando os dentes posteriores e inferiores livres para fazer a extrusão. Bom, uma outra modificação que poderia ser feita nesse dispositivo, otimizando ele, seria quando você tem a intenção de intruir os incisivos inferiores, ao mesmo tempo que acontece a extrusão dos dentes posteriores. E o que é feito? Quando a gente constrói esse aparelho, nós colocamos resina nessa parte superior aqui da mesinha, uma resina flexível. Essa resina flexível, ela vai orientar a intrusão dos incisivos inferiores, porque como ela é macia, essa parte aqui, a parte superficial desse plano, ela é macia, o ortodontista ele orienta o paciente a mastigar, então, com força nessa parte macia. Então, vai gerar uma propulsão, né, vertical, intruindo esses incisivos. Então, os ortodontistas que têm casos similares a essa descrição que acabei de fazer aqui agora, né, que quer intruir incisivos e extruir os posteriores, é só solicitar para o laboratório Ortolabor a construção de um plano anterior de mordida, metade rígido e metade soft. Nós vamos fazer a metade dele com resina acrílica rígida e a metade dele com resina soft, para que gerem a intrusão dos incisivos inferiores e a extrusão dos posteriores. Então, como eu disse, esses dispositivos aparentam simples, porém são dispositivos complexos. Os ortotécnicos têm que entender de biofísica, tá? Biofísica aplicada à construção desses dispositivos, porque muitas vezes os ortodontistas não têm conhecimento desses dispositivos na íntegra, conforme preconizado pelos criadores e tudo, e acaba que esses aparelhos são confeccionados de forma inadequada, oferecendo um monte de efeito colateral ou até mesmo impossibilitando alguns outros tipos de manobras mecânicas do ortodontista, como eu tinha mencionado logo no início do vídeo. Eles deixam o acrílico tocando, copiando todas as irregularidades de giroversão dos incisivos e inviabilizando então a mecânica de alinhamento dos mesmos. Então esse acrílico também não pode tocar aqui na coroa dos caninos, porque também trava muita mecânica nessa curva aqui. Então, gente, é muito importante que o ortodontista saiba escolher bem o técnico que vai mandar os trabalhos, testar o conhecimento dele, fazer pergunta para saber se esse técnico entende mesmo de dispositivos, para estar confiando os trabalhos aí a esse técnico. Eu publiquei um artigo na revista Ortotécnica, edição número 1, explicando exclusivamente sobre esse dispositivo, e lá aborda com muito mais excelência esse discurso. Caso você tenha interesse em adquirir essa revista, é só contactar também com a Ortolabor vai estar te fornecendo essa revista.